Olá, eu sou Marlene Ligiero e hoje eu estou aqui no Entrevistas para mais uma entrevista com um designer de móveis, arquiteto, Santa Catarina, Jader Almeida. Tudo bom, Jader? Tudo bem. Então, Jader, nós queremos te conhecer e eu gostaria que você começasse falando sobre a sua formação. Quando isso começou? Eu acredito que tudo começa desde muito cedo, quando, enfim, aquela recorrente pergunta para as crianças, que será quando cresceram, coisa do gênero, seja pai, tio, professor, irmão. As pessoas mais velhas sempre instigam, indagam nesse sentido. E nas minhas respostas, nessa altura, eu oscilava entre ser um estilista, um engenheiro, um arquiteto, um pintor, um escultor. Ou seja, na minha infantil imaginação, tudo aquilo que fosse ligado ao ato de desenhar, de projetar. Eu sempre fui muito fascinado com essa possibilidade. Para mim, ver um projeto de alguma coisa, enfim, desenho técnico era algo instigante. Então, quando começou, eu acredito que é muito antes disso fazer sentido de fato, mais objetivamente falando, assim, de uma maneira mais concreta. E dentro dessa perspectiva, já aos 14 anos, estava fazendo alguns cursos técnicos, enfim, dentro do Senai, no qual elétrica predial, desenho mecânico e assim por diante. E aos 15 eu comecei a trabalhar dentro de uma indústria, no qual eu tinha um primo que era gerente industrial dessa empresa. Então, dentro desse processo, resumidamente, foi um paralelo entre os cursos, trabalho, conhecimento, toda essa cadeia de suprimentos, como as coisas funcionam, máquinas, essa extensão entre do início até o fim do mercado. E, obviamente, depois, já terminando o segundo grau, com todos os cursos, fui para a Faculdade de Arquitetura, que é a minha formação de graduação, exato. E aí esse caminho entre estudo, viagens, pessoas, trabalho, etc., que me forjaram minha estrada até aqui. Isso são 20 anos. Bom, em um determinado momento que você estava lá trabalhando na indústria, trabalhando com outra pessoa e tudo, você não estava muito ainda satisfeito. Tinha alguma coisa que você queria fazer, algo mais. Pouquinho. Conta isso. Então, muito natural que nos primeiros anos, obviamente, foi muita interação, aprendizado, porque ninguém sabe tudo, nunca saberá. Então, esses primeiros anos, esses primeiros passos, essa incursão, esse aprendizado todo foi absolutamente fundamental para qualquer coisa, qualquer traço, porque é muito, enfim, acho que é muito leviano quando não temos uma noção objetiva, ou como as coisas funcionam, ou conhecimento técnico, material, resistência, limitantes, eu diria assim, todos esses condicionantes que estão antes do produto aparecer como produto, no meu ponto de vista, fica muito frágil. Frágil não no sentido físico, mas uma questão muito mais ampla, muito mais subjetiva essa fragilidade. Então, depois de todos, enfim, passando por algumas empresas, já os cursos, etc., como eu falei anteriormente, por volta de 2003, 2004... Você recebe uma influência do design escandinavo, né? Sim. Que você começou a estudar. Absolutamente, eu gosto muito. Essa influência foi, enfim, a partir dessa aptidão, do gosto da leitura, desse traço, mas o mais engraçado e o curioso é que lá na Escandinávia eles não identificam como esse estilo. Então isso é uma coisa mais curiosa, porque esse ano eu fiz uma grande exposição em Copenhague e os próprios escandinavos não enxergam isso. Então eu nunca falei isso, falo que eu gosto muito, mas as pessoas, por algum motivo, falam, não sei se é por falta de informação ou por algum motivo, ou muito superficial, acabam falando. Mas esse é o seu gosto, né? Mas quando eu falo que, enfim, que eles não identificam, não é nem uma coisa, enfim, não é nem uma frustração ou coisa assim, porque é aquele filtro. Eu acredito que não é a réplica, não é a reprodução, e sim uma ideia da racionalidade, das linhas, aquilo que realmente é essencial, ou seja, a essência do desenho. E essa racionalidade não é aquela coisa que não tem alma,
e sim algo que transmite algo sempre através do desenho, dessa materialização, mas no entanto tem um porquê, não tem nada de supérfluo. Todo faz sentido. É aquela complexidade subjacente e que se demonstra muito fácil, muito simples de interpretar. Então talvez esses elementos que de alguma maneira eles se cruzam, e essa transversalidade entre o design escandinavo, o design modernista do Brasil, o design japonês. Então há algo que se encontra nesse sentido, mas não apenas no desenho, sim um pensamento, que vai no concretismo, de movimentos como o minimalismo, da Donald Judd, as esculturas de Richard Serra. Então são coisas muito elementares, muito essenciais. Então talvez seja por aí. Dessa curva que tu colocaste, que nós chegamos até esse todo. Um pouco antes de você começar a desenhar os seus próprios móveis, você teve o contato com móveis do Sérgio Rodrigues. Como foi essa história? Foi alguns anos, muitos anos dentro dessa trajetória, porque eu trabalhei com a empresa ali Brasil, que é a editora dos produtos, no qual tem a concessão e a licença de fabricação e comercialização e da marca Sérgio Rodrigues. E foi em 2000 que eu conheci a CEO da Lean Brasil, e foi num período que estava ela começando a reedição dos produtos. Então ainda estava nos primeiras peças, nos primeiros protótipos, nos primeiros produtos colocando no mercado. E esse contato, a minha função dentro dessa parceria entre a Lean Brasil com o Jader, era de colocar os produtos em linha de produção. Então esse contato foi desse background da parte técnica, e que você de viabilizar. Pôde fazer porque você já tinha feito isso na indústria, porque eu estava os dossiês dos móveis. Eu estava dentro da indústria, eu tinha toda essa propriedade técnica, de conhecer o processo como um todo, desde o projeto até a peça dentro da caixa ou dentro da loja. Então todas essas questões que estão, dentro ou intrínsecos na produção seja um produto do qual gênero for, eu tinha esse background, que foi obviamente fundamental ou seja, esse conhecimento foi fundamental para eu poder ter essa oportunidade, essa possibilidade de estar nessa caminhada, e desde o início, dessa reedição do que vemos hoje nas lojas, etc. Então, Sérgio Rodrigues, ou seja, a produção teve um hiato muito grande fora do circuito, e ali Brasil resgatou, juntamente com, Sérgio, família e todas as pessoas envolvidas, e para colocar novamente para o grande público. E eu fui parte desse contexto como um todo. Que legal. E aí, você se sente sortudo por isso? Eu acredito que sorte existe para todas as pessoas. Eu acho que seria muita prepotência dizer que não. A sorte de estar no local certo com as pessoas certas, conhecer algumas pessoas. Então, isso que eu condiciono como sorte. E é claro, mas a sorte vem e tu estás preparado para abraçar a oportunidade. Então, é um conjunto de fatores, mas com certeza eu me sinto sortudo de nascer num local que me possibilitou uma formação qualificada, conhecer pessoas, estar num momento do país que proporcionou alguns feitos. Então acho que sim, sorte existe para as pessoas, mas deve estar preparado. Nesse sentido, né? Tem até uma frase que fala: sorte acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Foi isso, né? Bom, em 2004 você recebe um convite da Prince, é isso? Foi um período em que existe uma agência nacional que estava nesse período fomentando junto com as indústrias o design, ou seja, a palavra design, introduzindo para empresários, empreendedores, etc., pequenos e médios em todo o país. E como Santa Catarina é uma região muito rica de muitas pequenas, não moveleiras, rica de indústrias. Não apenas moveleiras. Também foi um dos maiores exportadores de móveis do Brasil, mas moveleiro é uma coisa muito ampla. Eu acho que empresas que estão muito mais condicionadas a uma coisa de fazer produtos com qualidade, produtos longevos, e o Cláudio Frank, que é o CEO da Solos, que hoje virou Solos, ele estava procurando
uma palavra que para mim foi muito forte. Ele queria colocar identidade nos produtos, os quais fabricava. Que a Prince, uma empresa que era o nome anterior, já existia, já fazia uma produção gigantesca para grandes magazines, mas era um produto commodity. E quando junta seu design, então o produto passa a ter valor, mas o valor, atributos de valores duráveis, seja identidade, tem algumas configurações que faz esse produto não apenas ser um objeto trivial ou a commodity como era anteriormente. Então, nesse momento, eu digo também linkado com a nossa questão anterior, que é a sorte de um momento no qual eu estava, me sentia preparado, com muita petulância, obviamente. Isso foi há 13 anos. Eu achava que eu tinha um preparo incrível. E quando, na verdade, a gente nunca está preparado. Nunca está sempre em busca, em formação, melhorias, etc. Mas, no entanto, essa petulância, esse ímpeto, é fundamental para ter essa avidez de abraçar uma causa e de, a partir dela, começar a desenvolver muitas coisas. Então, esse período foi muito importante, e foi onde começamos a marca Solos, e foram, de fato, os primeiros produtos com assinatura Jader Almeida, dos quais tem produtos que estão até hoje no mercado, que são best-sellers absoluto, uma coleção Dina, que é de 2004, e hoje são milhares de peças produzidas, estão no Brasil, no mundo. Variações, né? E isso é uma coisa muito importante, que desde lá, esses primeiros produtos, eles já nasciam com uma consciência e uma identidade muito forte dentro daquela... uma apropriação entre produto e usuário. Usuário é aquela coisa que se fala para classificar quem usa, mas, ou seja, essa interação com as pessoas, essa simbiose entre pessoa, contexto e o produto, mais ou menos dentro dessa conjuntura. Ótimo. Jader, e a gente tem falado muito sobre a indústria, então fica parecendo que todos os móveis, as cadeiras são completamente industrializadas, mas no caso das suas cadeiras, salvo engano, tem as máquinas, mas também tem a mão do homem, o acabamento ali, né? Você fala um pouquinho disso. Então, toda a produção, ela é, falando desses produtos dos quais hoje a parceria mobiliário, produtos, móveis, objetos, luminárias, nessa categoria, são o único parceiro de Jader Almeida no Brasil é a Solos. Então, especificamente a Solos tem um processo industrial de máquinas high-end, mas, no entanto, pessoas com uma capacidade técnica muito acentuada. E esse híbrido entre máquina e mão humana é que, de fato, faz a diferença. Porque alguns detalhes a máquina não alcança, não consegue fazer. Ou seja, não consegue por limitações mesmo tecnológicas ou limitação de dimensões e movimentos. E alguns outros elementos a mão humana até consegue, obviamente, você conseguiria fazer um produto. Então, essa junção da capacidade da tecnologia com a mão humana, eu acho que é a melhor receita que há para produtos de fato sofisticados. E essa sofisticação, essa junção que nós buscamos incessantemente para conseguir cada vez melhorar mais com ferramentas, tecnologia e, obviamente, a aptidão humana nesse sentido de finalização. Ou seja, então são produtos com um alto grau de sofisticação e precisão, mas, no entanto, com uma sofisticação nos detalhes e um cuidado absurdo na mínima finalização, que é a mão humana de pessoas que se dedicam integralmente a esse ofício. Mas você não parou ali nas cadeiras e na mesa, você foi fazendo luminárias e outras peças, né? Então, assim, você não acomodou ali só na cadeira, só nos móveis, você evoluiu. Nós temos abajures, temos luminárias, né? Pendentes, tudo isso. O Jader Almeida é uma marca de desenho industrial que vai muito além de cadeira. E eu não digo que meus produtos não são cadeiras, porque quando se fala, é uma cadeira por situação, mas do meu ponto de vista, é algo que vai além. Para mim é uma obra de arte. Não é aquilo que as pessoas precisam, mas sim o que elas desejam, porque ela vai além do sentido prático. Ela cumpre a função prosaica, que é o uso, o sentar, o apoio, mas ela tem uma função poética.
é a função da fruição também. Sim. Então, por isso que eu digo, é algo que vai muito além disso, por inúmeros motivos. E é claro que a cadeira, a mesa faz parte desse contexto, mas a marca tem muitos outros produtos, como que falasse, a questão de iluminação, todos os sistemas de armazenagem, seja de buffets, de estantes, etc., sistemas inteiros que podem vestir a casa toda, objetos que desde uma bandeja, um adorno, um castiçal, ou seja, aquele tipo de produto que não está condicionado a uma função direta, mas também ele agrega isso, torneiras, banheiras, chuveiros, suportes de papel higiênico, bancadas, cubas, bicicleta, etc. Então tudo isso parte dessa matriz. Eu digo assim que o design para mim é quase uma matriz arquitetônica, do ponto de vista da proporção, da questão do onde vai servir os seres humanos, servir as pessoas, servir com uma dignidade, com algo além, com essa poesia integrada a essa função. Bom, e além da madeira, né, que você trabalhou desde os 15, 16 anos, aí você arrisca também outros materiais. Aí a gente vai ver o mármore, o cobre, né, os metais, o latão. Eu não diria que é arriscar, e sim porque o material, cada produto, cada objeto, ele demanda de uma matéria-prima. E o conhecimento técnico dessas propriedades desse material condiciona o seu uso. E quando se fala madeira, por exemplo, essas espessuras dessa cadeira em específico, para uma pessoa média, diria que é impossível, porque isso chega no limite da resistência do material. E esse limite só conseguimos chegar quando temos uma apropriação do que ele dá, resistência mecânica, do que ela é capaz de entregar para uma resposta do produto. E quando falamos de mármore, tipos de metais diversos, vidro soprado, cortiça, porcelana, etc., é um pool gigantesco de materiais, mas no entanto que trabalham com uma harmonia muito integrada, que um não sobrepõe o outro, e entra aquela, enfim, uma sofisticação visual, no qual as pessoas olham e já estabelece um conforto, um entendimento, porque é uma questão de equalizar esses tipos de materiais. Então nenhum sobrepõe o outro. Eu penso mesmo, a primeira palavra que veio foi leveza, porque quando você pensa em latão, cobre, até madeira mesmo, né? Isso é tudo muito pesado, mas a gente olha para os seus móveis e aí você vê essa elegância, essa leveza em cada peça, e isso é muito legal. Bom, eu sei que você já participou de muitas feiras, exposições, já ganhou muitos prêmios também, nacionais e internacionais. Quer destacar algum para a gente assim, que foi bem importante para você? Eu sempre costumo dizer que as premiações, elas acompanham uma atividade, que um produto ele não nasce ou não é feito com o intuito de ganhar um prêmio. Os prêmios são consequências desse trabalho, um conjunto de elementos, de fatores que fazem que seja bem sucedido numa premiação. Mas não, isso não basta, acho que não é o mais importante, mas eu acho que esse conjunto, essa questão de exposições das quais as pessoas têm a possibilidade de adquirir um produto e ficar satisfeita com isso e receber depois de alguns anos, ou seja, 5, 10 anos, enfim, um feedback de alguém que comprou esse produto e depois de tanto tempo ainda ele continua com essa relação afetiva. Então isso eu acho que é o mais gratificante, muito mais que um prêmio, muito mais que qualquer exposição, porque essa aqui eu acho que cumpre sua, enfim, acho que é onde fecha o ciclo da intenção, do exercício do design, que é a satisfação das pessoas, e é para isso que eu trabalho, para satisfazer as pessoas, não para prêmios. Os prêmios são uma consequência, obviamente não menos importante, mas uma consequência desse trabalho, que é o mais importante, sim, a satisfação das pessoas. E é para isso que eu trabalho, com muita dedicação. Que bom. Gente, nós estamos aqui hoje na loja Hill House, no Casa Parque, a convite do Jader Almeida, da loja, para a estrela da noite hoje, né? Quem é a estrela da noite? É a grande protagonista, a Dona Celine. É essa que nós estamos sentada. E eu
estava lendo De Braços Abertos. Eu adorei isso, né? Não sei se porque hoje a gente anda numa carência, todo mundo querendo se abraçar e tudo isso aqui não, já está de braços abertos, pronta para te receber. Fala um pouquinho da cadeira Celine, né? Então essa metáfora de braços abertos é após obviamente vários estudos de conceituação, de entendimento da peça, porque todo design ele nasce de um conceito, de uma ideia. E a ideia dessa poltrona em específico era algo que tivesse essa organicidade, essa linha contínua, que é um trocadilho às vezes com a linha de Moebius, que é infinito, e quando tu olhas todas as linhas elas não interrompem abruptamente. E quando se olha frontalmente a peça, ela tem essa característica, ela é quase como um convite ao sentar. Ela tem essa protuberância aberta. Então esses braços, que realmente são os braços abertos, eles são abertos pelo desenho. E essa apropriação de braços abertos é justamente isso, é um convite para as pessoas se sentarem. Então ela veste as pessoas através desse gesto, desse movimento de braços abertos. Jade, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, é só clicar e já está inscrito. Curta, dê um like pra gente, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Obrigado.